Om Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. Verso 68. Sadbrahmakaryam sakalam sadaiva Sanmatrame tannatato nyadasti Astiti yo vakti natasya mohaha Vinirgato nidritavat prajalpaha. Nesta parte, do verso 66 ao 73, em 8 versos, Shankaracharya discute 2 tópicos que estão interconectados. O primeiro tópico é Brahman, e ele é definido e apresentado como sendo a realidade absoluta, Satyam Jnanam Anantam Brahma. E o segundo tópico relacionado é que este mundo é Mithya, ou irreal, do ponto de vista de Brahman. Sempre que dizemos o mundo é irreal, você deve adicionar o ponto de vista. O mundo é irreal do ponto de vista de Brahman, que é absolutamente real. Brahman é Satyam. O mundo é irreal. Jagat Mithya. Jagat é o mundo. Mithya significa irreal. Jagat Mithya. Se você combinar ambos, devido à regra de Sandhi, torna-se Jagan Mithya. Jagat mais Mithya igual Jagan Mithya. Portanto, Brahman Satyam Jagan Mithya é o tema dos versos 66 a 73. E quando você diz o mundo é irreal, o que Shankaracharya quer dizer é: o mundo é apenas um aglomerado de nomes, formas e funções. Nomes, formas e funções. E eles não têm existência própria, independente. A existência ou realidade é dada por Brahman, que é absolutamente real. Assim como o acordado dá existência e realidade ao mundo do sonho, da mesma forma Brahman, ou o super-acordado, dá realidade e existência ao mundo, que não é nada mais do que meros nomes, formas e funções. Trayam va idam nama rupa karma. Brihadaranyaka 161. Este mundo é composto de 3 fatores: nome, forma e função. Assim, a parte Brahma Satyam foi discutida em 2 versos, 66 e 67. Agora, a partir do 68, Shankaracharya apresenta a irrealidade do universo. E ele diz que isso é logicamente correto e tem suporte das escrituras. O que? Jagat Mithya, a irrealidade do universo. Iniciamos esse tópico no verso 68, que concluímos. Asti iti yaha vakti natasya mohaha vinirgataha nidritavat prajalpaha. Se uma pessoa diz que o mundo possui existência independente, ela é espiritualmente ignorante. Ela ainda está em sono espiritual. Assim como o sonhador, sob o efeito do sono, diz: o mundo do sonho existe independentemente. Similarmente, uma pessoa em sono espiritual afirma: o mundo existe independentemente. No momento em que ela desperta espiritualmente, como sendo um Jnani, ela compreenderá que o mundo é Mithya. Até aqui vimos na última classe. Continuando, verso 69. Brahmai vedam vishvamityeva vani Shrauti brute dharvanishtha varishtha Tasmadetad brahma matram hi vishvam Nadhishtha nadkhinnataropitasya. Assim, por meio desses versos, Shankaracharya indica que está tomando tudo isso da Upanishad. Satyam Jnanam Anantam Brahma é Taittiriya Upanishad, Yajurvedaha. E Sat Brahma, mencionado no verso 68,
é da Chandogya Shastadhyaya Samaveda. E agora ele está se referindo a um mantra do Atharvana Veda, indicando que esta mensagem não é uma mensagem incidental dada em uma parte da Upanishad. Todos os Vedas e todas as Upanishads pertencentes a todos os Vedas declaram uniformemente a irrealidade do mundo. Portanto, aqui, Shankaracharya está referindo-se a Mundaka Upanishad, pertencente ao Atharvana Veda. Nela, o segundo capítulo, seção 2, fala sobre Brahman projetando ou criando o universo. Depois de falar sobre a criação, Shrishti, apresentando o mundo como criação ou projeção de Brahman através de sua Maya Shakti, a Upanishad conclui dizendo: o que experimentamos como este mundo não é realmente o mundo. Na verdade, não é nada além de Brahman, aparecendo como um mundo, com diferentes nomes e formas. Assim como o ouro aparece como ornamentos com diferentes nomes e formas, um único Brahman está em toda parte, aparecendo como o espaço, o ar, a água, a terra, as montanhas, os rios, os oceanos. Tudo em frente é Brahman. Tudo atrás é Brahman. Tudo à direita é Brahman. À esquerda é Brahman. Abaixo é Brahman. Acima é Brahman. Tudo é Brahman somente. O que o ignorante vê como o mundo, o sábio vê como Brahman. Um profundo mantra na Mundaka Upanishad 2.2.11. Segundo capítulo, segunda seção, 11º mantra. De lá, Shankaracharya extrai parcialmente a quarta linha. Brahmai Vedam Vishvam. Idam Vishvam. Este universo, que a pessoa, sob o encanto de Maya, chama de o universo, a pessoa sábia compreende com os óculos Upanishad. Idam Vishvam Brahma Eva. Este universo é somente Brahman. Esse mantra, ou a mensagem desse mantra, o Senhor Krishna empresta na Bhagavad Gita. Brahmarpanam Brahmahavihi Brahmagnau Brahmanahutam Brahmaivatenagantavyam Brahmakarma Samadhina. Muitas pessoas recitam isso antes de comer. Elas pensam que é um mantra para comer. Na verdade, é um mantra profundo que diz: o prato é Brahman, a comida é Brahman, quem come é Brahman, o suco digestivo é Brahman, tudo ao redor é Brahman. Devemos nos lembrar disso. Em linguagem religiosa, diríamos: tudo é Deus. Então, o que é comido é Deus, quem come é Deus. Em todas as línguas regionais, temos bhajans como esses, que declaram que tudo é Deus. Na linguagem espiritual, tudo é Brahman. Essa é a verdade. Portanto, Shankaracharya diz: Brahmaiva idam Vishwan. Tudo isso está entre aspas referindo-se ao mantra da Upanishad. Idam Vishwan. Todo este universo é Brahman, mas aparecendo como Vesham. Geralmente me refiro a um bhajan em hindi. Ó Senhor, Tu estás presente em cada Vesham, em cada vestimenta Tu está. Haradesh Metu. Em todo lugar você está. Harvesh Metu. Em diferentes Veshams. Terá Mam Hanek. Seus nomes são muitos. Tu Ek Hi Ho. Você é a única realidade absoluta, não dual. Assim, na cultura indiana, mensagens profundas do Vedanta estão contidas até mesmo em declarações comuns do dia a dia. Aqui, Idam Vishwan Brahma Eva. A criação é Brahman. Iti Eva Vani Shrauti. Shrauti Vani significa declaração védica. E que tipo de declaração védica? Atharvanishta Varishta. Atharvanishta significa disponível no Atharvana Veda. Isso significa disponível na Mundaka Upanishad, pertencente ao Atharvana Veda. Atharvanishta, presente no Atharvana Veda, Mundaka Upanishad. Varishta, que é a declaração culminante. Depois de falar sobre a criação, essa é a declaração conclusiva.
Portanto, Varishtha significa Tatparya Bhuta Vakyam, ou a mensagem central. Varishtha Brute. Brute significa menciona, declara. E a partir desta declaração, qual é a conclusão? Tasmat etat vishvam brahma matram hi. Portanto, este universo é apenas outro nome para aquele Brahman. Só porque tem outro nome, não pense que existe outra entidade. Existe uma palavra, ouro. Existe outra palavra, pulseira. Agora, só porque existem duas palavras, não conclua que são duas coisas diferentes. Geralmente pode ser assim, como mesa, cadeira, microfone, ventilador, etc. Existem várias palavras, portanto várias coisas. É o que normalmente dizemos. Mas quando você diz ouro e pulseira, são duas palavras, mas há apenas uma substância, uma coisa. Pulseira é outro nome para ouro, com nome, forma e função específicos. Similarmente, o mundo é outro nome de Brahman, aparecendo em múltiplos vesham, ou trajes. Tasmat etat vishvam brahma matram hi. Portanto, este universo é somente Brahman. E na adhishtanat bhinnata aropitasya. Aqui, Shankaracharya introduz duas palavras. Uma palavra é adhishtanam, significa tudo o que é real. Uma palavra para real é satyam, outra palavra é adhishtanam. Em vários ashramas, eles usam a palavra adhishtanam para o local onde um sannyasi é adorado depois que ele falece. Por exemplo, este é o adhishtanam de Paramacharya, ou este é o adhishtanam de Dayananda Swamiji, ou este é o adhishtanam de Chinmayananda Swamiji. Lá, a palavra adhishtanam significa o local onde eles são adorados, depois que eles atingem o samadhi final. Lá, a palavra adhishtanam é usada em um sentido diferente. Mas no Vedanta, não considere adhishtanam como o local do samadhi de Brahman. Adhishtanam no Vedanta significa aquilo que sustenta. O sustentador, ou o suporte, é chamado adhishtanam. E real é chamado adhishtanam, porque o real sustenta o irreal. O real sustenta o irreal, emprestando existência a ele. O ouro empresta existência aos ornamentos. A tela do cinema empresta existência ao filme. A tela é real, o filme é irreal. O acordado empresta existência ao sonho e sustenta o sonho. O suporte é feito emprestando existência. Portanto, tudo o que fornece existência é real, é o adhishtanam. E quanto ao irreal? O irreal é sustentado pelo real. Então, o irreal toma existência emprestada, e é chamado de aropitam, ou adhyastam. Aropitam significa aquilo que é projetado falsamente, aquilo que aparece irrealmente. Isso é chamado de aropitam. E, portanto, satyam é adhishtanam, mithya é aropitam. Shankaracharya diz que mithya não pode existir separado de satyam, ou aropitam não pode existir separado de adhishtanam. Na adhishtanat bhinnata aropitam. Bhinnata significa ter existência separada, separada de adhishtanam. Aquilo em que o irreal se sustenta chama-se adhishtanam. Podemos chamar de base também. Às vezes é chamado de substrato. Dayananda Swamiji geralmente não gosta da palavra substrato, mas pode ser usada se entendida apropriadamente. Portanto, este universo também, na adhishtanat bhinnata, não é separado do adhishtanam Brahman. Ele não tem existência independente, existência própria. Aropitasya. Para o mundo mithya, na asti. Assim, o mundo é irreal. Essa é a mensagem. Continuando, verso 70. Sat
Satyam yadi syad jagade tadatmanaha anantatvaha nirnigama pramanata asatyavaditvam api shitusyad naitatrayam sadhuhitam mahatmanam. Portanto, a irrealidade do mundo é um dos princípios ou ensinamentos cardinais do Vedanta. Muito profundo, muito significativo, muito difícil de assimilar. Geralmente falamos sobre 3 princípios cardinais. Primeiro, Brahma Satyam. Segundo, Jagan Mithya. Terceiro, Jivo Brahmaiva Naparaha. Desses 3, os 2 primeiros nós estamos vendo. Aqui, Jagan Mithya. O mundo é irreal. Muito difícil. Todos aceitam que o sonho é irreal, mas aceitar como irreal este mundo tangível, que tem experienciabilidade, transacionalidade e utilidade, ETO. O mundo com ETO é muito difícil de assimilar como irreal. E não apenas os leigos não conseguem aceitar isso, mas também a maioria dos sistemas filosóficos não consegue aceitar Jagan Mithyatvam. Sankhya, Yoga, Nyaya, Vaisheshika, Purva Mimamsa, nenhum deles aceita isso. Mesmo no Vedanta, que é baseado na Upanishad, Vasishtha Dvaita Vedanta e Dvaita Vedanta, embora seus ensinamentos também sejam baseados na mesma Upanishad, mesmo eles consideram isso inaceitável. Tão difícil é este tópico. Assim, se você, como aluno, não consegue assimilar, saiba que não está sozinho. É por isso que o professor terá compaixão extra. Ele lhe dará uma grande esperança. Ok, você não assimilou? Sem problemas, continue frequentando as classes. Portanto, Jagan Mithyatvam é o tópico mais difícil de assimilar. E no Vivekachudamani, Shankaracharya discute isso em 16 versos, dos quais aqui selecionamos apenas 8 versos. Se você quiser uma análise mais elaborada da irrealidade do mundo, existem 2 textos onde isso é discutido minuciosamente. Um deles é Mandukya Karika, 2º capítulo. O capítulo em si é intitulado Capítulo da Irrealidade, Vaitatya Prakaranam. Em 38 versos, o guru do guru de Shankaracharya, Gaudapadacharya, analisa logicamente e estabelece a irrealidade do mundo. E uma análise escritural da irrealidade do mundo é encontrada no Brahma Sutra, onde Vyasacharya apresenta 7 sutras, 2:1:14 a 20. Segundo capítulo, primeira seção, sutras 14 a 20. 7 sutras. O tópico é chamado Arambhanadikaranam. Ele se baseia em uma famosa declaração na Chandogya Upanishad, Vacharambhanam Vikaro Namadheyam. A Upanishad diz: o mundo é apenas uma palavra. Que declaração profunda! O mundo é apenas uma palavra. Essa declaração é analisada por Vyasacharya em 7 sutras. Para isso, Shankaracharya escreve um comentário muito elaborado, um comentário famoso, chamado Arambhana Adhikarana Bhashyam. Arambhana Adhikaranam significa análise escritural da irrealidade do mundo. E Vaitatya Prakaranam é uma análise lógica da irrealidade do mundo. Aqui, neste verso 70 que acabamos de ler, Shankaracharya diz: suponha que uma pessoa argumente, o mundo é real. Qual seria o problema? O que há de errado nisso? Por que você é tão veemente em afirmar que é irreal? Shankaracharya diz: temos que fazer isso, porque se você aceitar o mundo como real, haverão 3 doshas, ou desvantagens, ou problemas, que você terá que enfrentar. Quais são os 3 problemas? Shankaracharya os menciona aqui. Então, Satyam Yadi Syat Jagadetat. Yadi significa suponha que o mundo seja tomado como real. Syat, Tarhi, temos que fornecer. Então, 3 doshas ou desvantagens virão.
A primeira, Atmanaha Anantatva Hanihi. O primeiro dosha será que haverá dualidade ou pluralidade. Então, Brahman existe, que é real, e o mundo também é real. Então, Brahman e o mundo, Brahman e Jagat, haverão duas realidades. Em vez de Advaitam, você chegará a Advaitam, dualidade. E se em vez do mundo, se você considerar os inúmeros objetos como reais, então você terminará em pluralidade. Assim, dualidade ou pluralidade. Então, de Advaitam, você chegará a Advaitam, se aceitar o mundo como real. E se o mundo for considerado irreal, Advaitam estará salvo, porque o irreal não pode ser considerado real. Assim como uma nota falsa de 1000 rúpias não pode ser considerada genuína. Então, o Advaita estará seguro se nenhum Satyatvam for dado ao mundo. Brahman será Advaita se o mundo for compreendido como irreal. Se o mundo for considerado real, Brahman será uma realidade e o mundo será outra, o que significa Dvaita. Ok, e daí? Que hajam muitos, vamos desfrutar do plural, se você disser. Então ele diz, o problema é, você pode apresentar este problema de diferentes maneiras, mas aqui ele está apresentando de uma maneira particular. Ele diz, a declaração da Shruti será falsificada. A declaração védica que define Brahman será falsificada, porque o Veda define Brahman como Satyam Jnanam Anantam. A terceira definição, Anantam, deve ser sublinhada. Anantam significa ilimitado. Não há limitação temporal, não há limitação espacial, não há limitação objetal. Esta é a afirmação upanishádica. Essa afirmação será refutada, porque Brahman não pode ser ilimitado se houver um mundo real além de Brahman. Por quê? Porque Brahman será limitado pelo mundo. A segunda coisa. Haverá limitação espacial. Onde Brahman está, não há mundo. Onde o mundo está, não há Brahman. Aqui está Brahman, lá o mundo. Portanto, esta é a limitação espacial. E uma vez que a limitação espacial surgir, a limitação temporal também surgirá. Porque tudo o que é espacialmente limitado estará sujeito ao nascimento e à morte, como o nosso próprio corpo, como o próprio mundo. Portanto, a limitação temporal será o segundo problema de Brahman. Deus se tornará mortal. E a terceira é a limitação objetal. Brahman terá a condição de Brahman, ou Brahmanidade. O mundo terá a condição de mundo, ou mundanidade. Brahman não terá mundanidade. O mundo não terá Brahmanidade. Isso é chamado limitação objetal, ou vastu paricheda. Um não é o outro. Rama não é Krishna. Krishna não é Rama. Ouro não é plástico. Plástico não é ouro. Cadeira não é mesa. Mesa não é cadeira. Isso é chamado de vastu paricheda. Brahman estará sujeito a Desha, Kala, Vastu Paricheda. Portanto, Brahman não pode ser chamado de Anantam. Assim, a ilimitabilidade de Brahman, como revelada pela declaração védica, irá embora. Isso significará que Brahman também terá uma data de nascimento e uma data de falecimento. Deus também terá, porque Deus é apenas um nome religioso para Brahman espiritual. Deus se tornará mortal. Algum filósofo aceitará isso? Nenhum deles aceitará a limitação de Deus ou de Brahman. Nem mesmo o Vashishta Advaitam aceita que Brahman seja mortal. Shankaracharya diz, você será encurralado a aceitar a mortalidade de Brahman, se o mundo for aceito como real. Que você conheça as consequências de aceitar a realidade do mundo. Você está matando Deus. Se você usar essa linguagem, eles ficarão chocados. Ao aceitar o mundo como real, você está matando Deus. É a minha linguagem. Portanto, a Acharya diz, Atmanaha Anantatva Hanihi. A ilimitabilidade, Hanihi, será perdida,
desaparecerá. Esta é a primeira desvantagem. E qual é a segunda desvantagem? É uma extensão da primeira. Nigama apramanata. A invalidade do Veda. Se Brahman for limitado pelo mundo, as afirmações védicas serão falsificadas. A palavra Anantam será falsificada. Isso significa que o Veda se tornará uma fonte de conhecimento inválida, uma fonte de conhecimento não confiável. Ele perderá seu status de Pramanam. Pramanam significa uma fonte de conhecimento válida. Não será mais uma fonte de conhecimento válida, porque a afirmação Brahman é Anantam será invalidada. Então ele diz, Nigama apramanata. A invalidez védica será a segunda desvantagem. Isso também não pode ser aceito por nenhuma escola de filosofia, porque todas essas escolas de filosofia, como Sankhya, Yoga, Nyaya, Vaisheshika, Purva Mimamsa, incluindo Vashishta Advaitam e Dvaitam, mesmo sendo escolas dualistas, todas aceitam os Vedas como Pramanam, uma fonte válida de conhecimento. Portanto, você estará em apuros, porque o Pramanam válido dos Vedas, no qual você está baseando toda a sua filosofia, esse mesmo Pramanam dos Vedas será negado ou invalidado. Nigamaha significa Vedaha. Apramanata significa se tornará inválido, perderá o status de Pramana. Este é o dosha número 2. O primeiro dosha é Brahman, ou Deus, se tornará mortal. O segundo inconveniente é os Vedas se tornarão inválidos. E então, qual será o terceiro dosha? Satyavaditvam api ishituhu syat. Esta é uma extensão do segundo dosha. Suponha que você diga, os Vedas são inválidos. Então, qual será o problema? Todas as escolas de filosofia, incluindo a nossa, têm grande respeito pelos Vedas como uma fonte infalível de conhecimento. Infalível significa que nunca falha, que nunca se torna errado. Apaurushaya adoshta pramanam. Outros pramanams podem se enganar, mas o Pramanam dos Vedas nunca se engana. Nossa compreensão do Pramanam dos Vedas pode se enganar. Muito cuidado. Podemos nos enganar por causa de nossas limitações. E também podemos corrigir nossa compreensão mais tarde. Mas os Vedas são Nirdoshta Pramanam, fonte inestimável de conhecimento. É tão aceito por todos, porque todos eles, incluindo nós, acreditam que os Vedas foram dados pelo próprio Deus. Porque isso é dito no Veda, Shvetashvatara Upanishad. Junto com a criação, Bhagavan deu o Veda para ajudar a guiar a humanidade. Eu dou um exemplo. Quando uma empresa fabrica algo, junto com o produto, ela também fornece um manual de instruções. Como usar o produto de forma construtiva. Caso contrário, podemos danificar o produto. Portanto, um manual é fornecido. Bhagavan, o fabricante do mundo, deu um manual védico, junto com o mundo, para guiar os seres humanos a saberem como usar o mundo corretamente. E se usarmos o mundo corretamente, como ensinado nos Vedas, nossa vida se tornará fantástica. Será uma bênção. Outra vez estou me perdendo. Vamos voltar ao nosso tópico. A ideia que estou enfatizando é que os Vedas são as palavras de Bhagavan. E se os Vedas fossem invalidados ou falsificados, isso significará que as palavras de Bhagavan são falsas, ou as palavras de Bhagavan estão erradas. O que significará que Bhagavan está desviando a humanidade, proferindo falsidades. Em termos gerais, Bhagavan se tornaria um mentiroso. Então, Shankaracharya diz, Ishituhu asatyavaditvam. Asatyavadi significa um mentiroso que profere falsidades para enganar os outros e obter benefício pessoal, o que a maioria faz o tempo todo. Se Bhagavan também se enquadra nessa categoria, como podemos confiar em Bhagavan para moksha? Portanto, Bhagavan, que todos os filósofos aceitam como o autor dos Vedas, se tornará um mentiroso.
Este é o dosha número 3. Brahman será limitado, é o dosha número 1. Os Vedas se tornarão inválidos, é o dosha número 2. Bhagavan se tornará um mentiroso, é o dosha número 3. Os 3 doshas ou defeitos virão. Quando? Quando você aceitar o mundo como real. Shankaracharya diz que você seja responsável, lembrando-se destas consequências. Se você fizer declarações tão irresponsáveis, os acharyas tradicionais responsáveis não poderão aceitá-las. Portanto, Shankaracharya diz, etat trayam, estes 3 defeitos ou desvantagens, na sadhu, não são apropriados, não são aceitáveis. E na hitam, isso deve ser sublinhado, esse caminho não levará a moksha. Dvaitam só criará samsara. A própria Upanishad diz, Brihadaranyaka 1.4.2, uma declaração famosa, Dvitiyadvai bhayam bhavati. Uma dualidade irreal não causa medo. É por isso que vemos até mesmo filmes assustadores e arrepiantes, Conde Drácula. E nós gostamos desses filmes, porque sabemos que é irreal, torna-se um entretenimento. Similarmente, uma vez que você entende o Mithyattvam do universo, torna-se um entretenimento. Moksha então é possível. Mas se você o considera real, imagine o Drácula como real. A Upanishad diz, Bhayam Bhavati, a vida será uma ansiedade contínua. O fato de estarmos experimentando ansiedade contínua se deve a esse engano. Mahatmanam, para aqueles grandes acharyas da tradição, para os grandes rishis, etatrayam, esses 3 defeitos, na sadhu, não são apropriados, na hitam, nem benéficos para nenhum humano, especialmente para buscadores espirituais. Portanto, use Dvaitam como um meio maravilhoso. Em Karma Yoga usamos Dvaitam, em Upasana Yoga usamos Dvaitam. Dvaita Bhakti é prescrito no Shastra. Dvaita Bhakti é aceitável apenas como um meio, mas o fim deve ser Advaita Jnanam apenas. Shantam Shivam Advaitam é a declaração da Mandukya, Mantra 7. Portanto, compreender o mundo como Mithya é a essência deste shloka. Continuando. Ishvaro vastu tattvajnaha nachaham teshvavasthitaha nachamadstani bhutani ityameva vyachiklervate. Aqui Shankaracharya diz, Bhagavan deu os Vedas à humanidade para que ela fizesse uso dos ensinamentos védicos, não apenas para prosperar, mas também para alcançar moksha na vida humana. Essa era a intenção de Bhagavan. Mas o que aconteceu? Depois de algum tempo, os Vedas foram esquecidos por causa do materialismo. Ou a sociedade materialista esqueceu os Vedas. Até mesmo muitos sistemas teológicos, em nome de Bhakti, promovem Dvaitam. Mesmo que o Vaishnavismo, Shaivismo, Shaktismo sejam todos grandes sistemas teológicos, até eles se esquecem do Advaita. Esses sistemas teológicos fornecem Dvaita Bhakti, mas eles nunca concluem em Advaita Jnanam. Assim, há uma tendência da humanidade de esquecer o Advaita. Portanto, Bhagavan assume um avataram, ou encarnação, e revive o ensinamento védico. E no Mahabharatam, encontramos Bhagavan revivendo o ensinamento védico do Advaita através do ensinamento da Bhagavad Gita a Arjuna. E o próprio Senhor Krishna diz, eu não estou dando um novo ensinamento, estou apenas revivendo-o, estou ensinando o Advaita védico. E Shankaracharya diz, na Bhagavad Gita, o Senhor Krishna deixa bem claro que o mundo é mithya, irreal. Como ele revela isso? Ele diz, no capítulo 9,
um capítulo muito importante, nos versos 4 e 5. O Senhor Krishna revela esse fato indiretamente. Quais são esses dois versos? Maya tatamidam sarvan jagad vyakta murtina matsthani sarvabhutani nachaham teshvavasthitaha. Matsthani sarvabhutani ocorre no quarto verso, segunda linha. Matsthani sarvabhutani significa todo o universo de coisas e seres está em mim. Ou seja, eu sustento o mundo inteiro em mim. Então você concluirá que existem duas coisas. Bhagavan é o suporte e o mundo é o sustentado. Como a mesa e o microfone, ou o livro. Existem duas coisas, sustentador, sustentado. Portanto, o Senhor Krishna diz imediatamente no quinto verso, primeira linha, Nacha Matsthani Bhutani. Matsthani. Assim, no quinto verso, primeira linha, o Senhor Krishna diz, na verdade, o mundo não está em mim. Portanto, no quarto verso ele diz, o mundo está em mim. E no quinto verso ele diz, o mundo não está em mim. Como você reconcilia essas duas afirmações contraditórias? Se o mundo está em Bhagavan, ele não pode dizer que o mundo não está em Bhagavan. Se o mundo não está em Bhagavan, ele não pode dizer que o mundo está em Bhagavan. Mas ele diz ambas as coisas, contradizendo-se descaradamente. Bhagavan é são ou insano? Bhagavan não pode ser insano. Portanto, temos que pensar bem em resolver a contradição, aparente contradição, entendendo que o mundo está experiencialmente disponível, como o mundo do sonho está para o sonhador. Mas falando realmente, no despertar espiritual, o mundo não está em Bhagavan. Significa, o mundo aparentemente está ali, e na realidade não está ali. O mundo está aparentemente ali, experiencialmente disponível. Ele tem ETU. Todas essas coisas nós aceitamos, mas na verdade, ao despertar, Yasakshat Kurute Prabodha Samaye Svatmanameva Advayam. Portanto, o mundo é uma aparência de Brahman, com nomes, formas e funções diferentes. Isso significa que o mundo é Mithya. Se você separar Brahman, o mundo não pode existir. Assim como se você separar o ouro, os ornamentos não podem existir. Se você separar o acordado, o mundo dos sonhos não existe. Se você remover a tela, o filme, Drácula, não existe. Assim, o mundo parece existir emprestando a existência de Brahman. Essa aparente existência é chamada de Mithya. E Shankaracharya diz que esse Mithyatvam, ou aparente existência do mundo, é revelada por Bhagavan na Bhagavad Gita. Primeiro, Bhagavan a revelou nos Vedas com as palavras Anantam, na Taittiriya, e Advaitam, na Mandukya. Bhagavan revelou isso nos Vedas. E então, Bhagavan, como o Senhor Krishna, revelou a mesma verdade na Bhagavad Gita. Isso é dito aqui. Vou apenas entrar no verso. Ishvaraha Vastu Tattvanyaha. Bhagavan, que conhece o que é a verdade de tudo, Vastunaha Tattvam. Isso significa a verdade do mundo. E o que é a verdade do mundo? Que é inverdade. Essa é a verdade do mundo. Vastu Tattvanyaha Ishvaraha. Então conecte a segunda linha. Vyachiklerpate. Vyachiklerpate significa apresentou ou forneceu este conhecimento. O significado final de Vyachiklerpate é Bhagavan fornece este conhecimento. Iti evamevana. Desta maneira, como apresentado no 9º capítulo da Bhagavad Gita. E o que é isso? O mundo está em mim? Aparentemente. O mundo não está em mim? Realmente. Você tem que adicionar estes dois advérbios, aparentemente e realmente. Espero que você lembre o que é um advérbio. Então, o mundo está em mim, você adiciona o advérbio aparentemente. E o mundo não está em mim, você adiciona o advérbio realmente. Assim, não haverá contradição.
Isso significa que o mundo é Mithya. Esta é a mensagem. O significado exato do verso da Bhagavad Gita veremos na próxima classe. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti